O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o Zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos, e diantes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A primeira leitura e o Evangelho de hoje nos dão uma recomendação muito especial. Quem age é Deus, quem escolhe é Deus, e nós nos colocamos a serviço dele. A idolatria, que é denunciada pelo profeta Oséias, é um perigo que nós corremos sempre na nossa caminhada de fé. É preciso todos os dias purificarmos a nossa fé de qualquer elemento estranho que queira ocupar o lugar de Deus. E olha que são várias situações que acontecem, não são coisas assim que acontecem só na vida dos outros, mas se nós observarmos, nós estamos constantemente tentados a desviar nossa atenção e colocar nossa atenção em pessoas, em objetos, em doutrinas estranhas àquela que nós professamos. Então, a situação da caminhada do cristão sobre essa terra deve ser sempre de vigilância, e nós devemos estar atentos. Essa vigilância ela deve ser constante para que nós não nos deixemos seduzir pelos enganos que aparecem diante de nós. Esse período, essa época em que nós vivemos, é marcada por uma tentação muito grande de querer idolatrar as pessoas. E é uma atenção que deve ser redobrada da nossa parte. Nós caminhamos na igreja porque nos deixamos conquistar por Jesus Cristo. Nós somos católicos por quê? Porque reconhecemos em Jesus aquele que pode e que realmente tem nele tudo o que nós precisamos para alcançar paz interior, força para sermos melhores e, acima de tudo, aquele que pode nos dar a salvação, porque somente em Jesus nós nos salvaremos. É importante ter bem certo isso aqui. Ninguém pense que vai chegar no céu através de outra pessoa. Nós chegamos por Jesus Cristo e em Jesus Cristo.
Tem uma frase daquela oração que nós rezamos no final da oração eucarística: por Cristo, com Cristo e em Cristo, que se nós pararmos para refletir, ela traz um ensinamento muito grande. Nós estamos na igreja por Cristo, com Cristo e em Cristo. Hoje a igreja celebra, embora seja memória facultativa, nós não estamos celebrando, mas está no calendário da igreja, hoje celebra Santa Maria Gorete. Uma jovem, uma menina, mas que tinha convicções muito profundas a respeito da sua fé. E isso serve de advertência para nós que somos já bem avançados aí na idade, né? Nós que já temos cabelo branco, que nem eu. A gente dizer assim, poxa, se uma menina de 12 anos tinha uma fé tão alicerçada, era alguém que tinha realmente uma convicção tão profunda da sua fé, o que é que eu estou fazendo com meus mais de 40? Pergunta que eu faço para mim. O que é que eu estou fazendo? Então, ao invés de ficarmos perdendo tempo, vamos tentar crescer. É interessante o evangelho de hoje, quando o evangelista narra que Jesus chamou esses 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus, para curar todo tipo de doença e enfermidade. Quem os chamou? Jesus. Quem deu o poder a eles? Jesus. E por que às vezes nós somos tentados a ficar na metade do caminho ao invés de ir até Jesus? Portanto, queridos irmãos e irmãs, é necessário que haja dentro de cada um de nós esse desejo de chegar a Jesus, de conhecer o Senhor Jesus. A palavra de Deus que hoje nós ouvimos, ela ilumina a nossa caminhada. Nós olhamos que Jesus deu poder para expulsar os espíritos maus, para curar todo tipo de doença e de enfermidade. Então, o poder de curar, de transformar, vem de Deus. E é a Deus que nós devemos voltar o nosso coração. É nele que nós devemos procurar a cura das nossas enfermidades. Esses dias ouvi um testemunho e uma pessoa dizia que os milagres mais profundos e mais tocantes não são as curas físicas de alguém que de repente não conseguia andar e começa a andar. Não são essas curas que a gente fica admirado de ver de uma pessoa que estava desenvolvendo uma determinada doença e ficou curada. Os milagres mais impressionantes são as conversões. Quando alguém consegue mudar de vida, mudar de atitude, porque é difícil. Quantas pessoas até fingem ter mudado de vida, quando na verdade continuam levando a mesma vida. Portanto, queridos irmãos e irmãs, procuremos com toda a nossa fé buscar essa transformação interior. É um dos objetivos de estarmos vivendo o ano da misericórdia. O ano da misericórdia é interpretado por alguns como o ano de perdoar tudo, independente da pessoa ter se arrependido ou não. E não é assim. A misericórdia de Deus é uma resposta à humildade do ser humano que se reconhece pecador e implora essa misericórdia, pede essa misericórdia. Nós devemos procurar crescer, queridos irmãos e irmãs, nessa convicção de que todos os dias nós devemos purificar a nossa fé. Seria interessante que na hora que nós lêssemos o Evangelho, como nós acabamos de ler agora, independente do fato de termos vindo à igreja, mas que mais tarde também a gente tenha esse compromisso de reler esse texto que nós acabamos de ouvir, que nós tenhamos essa coragem de dizer o que eu preciso mudar na minha vida. Tem uma coisa muito interessante aqui, que às vezes pode passar despercebido.
Depois que Jesus dá o poder aos apóstolos e os envia, ele dá uma ordem: não deveis ir aonde moram os pagãos e nem entrar nas cidades dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Existe aqui uma recomendação, uma ordem. Da parte dos discípulos tem que ter o quê? Obediência. Os discípulos, os apóstolos, embora revestidos de autoridade, vão obedecer a Deus. E é uma das coisas que hoje realmente precisa martelar na cabeça da gente. Santa Maria Gorete, voltando ao exemplo dessa menina hoje, ela, na sua convicção de cristã, na certeza de que o que é errado e o que é certo, ela recebe uma proposta de um coleguinha lá, de um rapazinho que era um pouquinho mais velho que ela, que queria que ela se entregasse a ele. E ela disse: não, eu prefiro morrer, eu prefiro perder a minha vida, mas eu não vou pecar. E aí o rapaz, num ímpeto de fúria, de raiva, esfaqueia, dá uma facada nela, e em virtude dessa facada, ela vem morrer. E a gente fica impressionado, porque isso não aconteceu há 1000 ou 2000 anos atrás, no início da igreja. Aconteceu alguns anos atrás, no início do século passado. Isso faz perceber assim como infelizmente a humanidade foi perdendo os valores. Por quê? Porque hoje nós observamos que o que falta em nós é uma convicção mais profunda do nosso ser cristão, do batismo que nós recebemos. Alguém escuta essa história de Santa Maria Gorete que eu acabei de contar e diz: cadê esse criminoso? O que foi que fizeram com ele? Foi preso, mas não foi destroçado como hoje a humanidade, ela, diante das suas frustrações, em momentos em que alguém comete uma loucura, todo mundo fica louco. Aí quer cada um sair com um pedaço da pessoa, né? Não, foi preso, cumpriu a pena dele, se arrependeu demais. Dizem que a prisão desse rapaz, ela não era uma prisão de ferro, era uma prisão espiritual pelo arrependimento que ele teve daquilo que ele cometeu. E dizem os historiadores que no dia em que o Papa proclamou Santa Maria Gorete santa, ele estava lá, do lado dos parentes de Santa Maria Gorete, perdoado, arrependido e com certamente uma vergonha muito grande, mas com a certeza da misericórdia de Deus. Queridos irmãos e irmãs, nós temos que colocar a nossa vida sob a luz do Evangelho, procurarmos cada dia na palavra do Senhor encontrar esses elementos que nos ajudem a sermos melhores, a mudarmos a nossa maneira de viver, de conviver com os outros, de tratar as pessoas que estão com a gente. Por isso, procuremos fazer o possível. Alguém olhando para esse texto do Evangelho diz assim: mas tem mais alguma coisa? Peçamos ao Espírito Santo que nos ilumine. Aquilo que hoje a palavra de Deus nos fala claramente é que quem escolhe é Deus, nós estamos para trabalhar para Ele, ninguém deve estar na igreja ou na evangelização achando que está fazendo um trabalho seu, porque na verdade nós somos instrumentos dele. É um perigo quando alguém começa a evangelizar e a um certo momento se acha o centro. O centro é Jesus Cristo. Nós estamos para servi-lo, nós estamos para levar as pessoas para Ele. E devemos ter muito cuidado, como eu falei a um certo ponto aqui da nossa reflexão, para não chegarmos só até a metade. E como é que a gente chega até a metade? Quando a gente para diante de uma pessoa e diz assim: ah, mas essa pessoa é esplêndida, olha como canta bem, olha como prega bem, ah, ninguém consegue organizar esse grupo como essa pessoa. Aí a gente perdeu a viagem.
porque se acontentou com a metade, enquanto que nós devemos passar dessas pessoas, dessas situações e ir adiante para chegar a Jesus Cristo, porque quem caminha na fé não caminha por causa de A ou de B, nós caminhamos porque acreditamos em Jesus Cristo. E que o exemplo de fé, de convicção, de profunda radicalidade mesmo na fé, que Santa Maria Gorete hoje nos deixa, seja para nós o encorajamento para que nós sejamos cada vez mais verdadeiros discípulos do Senhor. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.